Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Hélio Clementino e nós iremos iniciar uma sequência de lives, uma maratona de lives para a família brasileira. Eliane, tudo bem? E nós iremos abordar a partir das lives de hoje, muito possivelmente até o dia 12 de abril, nós convidamos diversas pessoas em diversas áreas de conhecimento. Boa noite, Eliane. Fica aqui com a gente, que essa live de hoje vai ser tremenda. Nós temos muito assunto para debater hoje, e nessa sequência de lives que nós vamos começar a partir de agora, nós iremos discutir a ótica do coronavírus sobre diversos olhares. Então hoje nós temos o pastor Gildenor, que estará conosco, que já está entrando aqui. Eu já vou chamar o pastor Gildenor para falar com a gente. E a ótica dessa live hoje, a visão que nós vamos discutir é, do ponto de vista do cristão, o que é esse momento, ou essa pandemia, ou esse efeito do coronavírus. Eu estou chamando aqui meu convidado dessa noite, muito especial para mim, dotada de bastante conhecimento e sabedoria, para dar início nessa rodada de lives sobre o tema do coronavírus. Talvez na história da... Olá! Olá, Hélio, boa noite. Tudo bem, pastor? Firme? Boa noite a todos que estão aí adentrando na live. É um prazer imenso estar participando com vocês aí desse assunto tão importante. Ok, o pessoal que está aí vai dando feedback sobre áudio, sobre a imagem, se está tudo ok, para a gente começar o nosso assunto aqui, a nossa temática, a nossa discussão. E no decorrer da live, vocês vão estar podendo fazer perguntas e colaborar com a gente de maneira interativa, para que essa discussão possa ter uma fluidez, tomando como ótica hoje a questão do coronavírus sob uma ótica cristã. Então eu vou pedir para o Gildenor se apresentar antes da gente começar aqui o nosso debate, e vocês podem começar a fazer perguntas, fiquem à vontade. Gildenor, se apresente, por gentileza. É um prazer estar com todos vocês aí. Eu estou vendo que tem muitos amigos meus também estão adentrando na live para aprender, né, ver alguma coisa. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus, sobre a ótica cristã, né? Porque no momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm colocado informações, né? Tem havido aí centenas de informações a respeito disso e diferentes olhares quanto a essa temática que está acontecendo, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito do assunto de teologia, tudo que é voltado à Bíblia, e eu tenho estudado bastante, né? Lá em 1998, né, eu fiz uma faculdade de teologia, e de lá para cá, né, mesmo antes, eu sempre tive o desejo de aprender um pouquinho mais dos assuntos, né? E eu, parafraseando o Billy Graham, ele fala que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Então, se ela é mais atual que o Jornal de Amanhã, e eu creio também dessa forma, alguma coisa ela tem, né, para nos mostrar diante desse momento, né, nesse momento de catástrofe, né, de pandemia no mundo inteiro. Ela tem alguma coisa para nos falar e para nos agregar o nosso conhecimento em cima de tudo isso. Ok. O que nós estamos vendo é um efeito diferente de tudo que já aconteceu numa história contemporânea da sociedade. Não me recordo de registros históricos em que as igrejas tivessem que fechar suas portas ou que tivessem impedidas de celebrar os seus cultos. Nós temos visto manifestações diversas pelo mundo, com comportamentos adversos em relação
a posição da igreja ou de igrejas locais ou da condução de orientação de nações em relação ao culto cristão em razão deste momento ou desta epidemia ou desta pandemia, como tem se tratado o caso do coronavírus. Recentemente eu recebi vídeos do Zimbábue, que a polícia daquele país estava às portas da igreja esperando as pessoas saírem do culto, e ao saírem do culto as pessoas foram agredidas fisicamente com cacetetes, homens, mulheres, crianças, todos apanharam na saída da igreja em razão de estarem celebrando o culto, em razão de uma orientação do local, do presidente daquele país. Já em outros países, como por exemplo a Tanzânia, o presidente disse: não, nós não vamos deixar de celebrar os cultos, porque nós entendemos que para combater o mal, nós precisamos cultuar a Deus, e nem o mal vai adentrar a tenda. E aí ele liberou a igreja para continuar os seus cultos, os seus ritos normais. E aqui no Brasil nós estamos vendo uma sequência, quase que todas as igrejas muito tradicionais, como por exemplo, eu vou pegar exemplo aqui, Congregação Cristã, Assembleia de Deus, Presbiterianas, etc., os cultos acontecendo todos online, inclusive Igreja Católica, evento de domingo do Papa, fazendo transmissão online, em razão do contexto, para que as pessoas fiquem em casa. Então, pastor Judeu, passar a palavra para o senhor dá a sua compreensão desse momento aí, e o pessoal que está na live aí, por gentileza, podem começar a fazer suas perguntas. Sim, eu entendo que é uma decisão acertada por parte das lideranças religiosas. Né? Aqui mesmo onde eu moro, tem uma igreja Congregação Cristã no Brasil, e ela está obedecendo, né, corretamente aquilo que está sendo orientado pelas autoridades. Não somente ela, também a Assembleia de Deus, Adventista, mesmo a igreja, né, está fechada. Embora nós sabemos que não é consenso. Há uma questão aí que tem corrido até mesmo nas redes sociais, músicos, artistas, religiosos, enfim, falando que não era para fechar as igrejas, isso é um sinal de falta de fé, porque se você acredita que Deus pode mudar a situação, você tem que deixar a porta aberta, porque o vírus não vai cair sobre a sua vida. E por outro lado, há um outro grupo de pessoas, ao qual eu me incluo, que você estando na frente de um trabalho, você tem a sua responsabilidade com aquelas pessoas, né? E fora isso, você tem também, né, a questão de você estar obedecendo às autoridades civis. Então, na minha concepção, a minha concepção e a minha posição as igrejas devem estar fechadas. Por quê? Porque há pessoas ali de todas as idades e a pandemia ela não escolhe pessoas. É rico, é pobre, é branco, é negro, é religioso ou não, você está numa aglomeração, você vai ser impactado. Porém, as consequências do que vai acontecer, o pós-vírus, que aí é a minha preocupação, né? Engana-se quem pensa que quando tudo isso passar, a igreja vai voltar tudo normal, nós iremos voltar à vida normal. Não, alguma lição vai ficar de tudo isso. Alguma lição vai ficar para tudo isso. Né? Não somente no ambiente religioso, como também no esportivo, enfim, qualquer outra área, as pessoas vão ter que repensar seus hábitos de higiene, a sua forma de interagir com o próximo, e infelizmente, né, essa situação vai ter um impacto econômico muito grande, né, e uma sociedade doente, uma sociedade passando dificuldade, é também uma igreja doente, é uma igreja também passando dificuldade financeira de toda sorte. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de entender o momento que nós estamos vivendo e tentar interpretar da melhor maneira possível. Né? O senhor citou aqui alguns países africanos. Hoje, agora há pouco, né, poucas horas atrás, eu estive conversando com o pastor Sandy, da cidade da Beira, em Moçambique, né, um amigo nosso de quase 2 anos, estamos conversando com ele, trocando ideias, e ele conta também a situação lá,
porque Moçambique é um país que é português, de língua portuguesa como o nosso, e pobre, né? Africano, país pobre, e eles têm essa dificuldade, né? Agora, com a questão do coronavírus, o governo fechou todas as fronteiras, nada entra no país e nada sai. E aí ele já me falou que o cenário que ele está aguardando é de fome. É de fome porque não tem o que fazer, né? Se você não consegue exportar nada, você não consegue trazer nada para dentro, então a situação é de fome e ele está cuidando de 3 viúvas que estão numa situação dificultosa, ele colocou dentro da sua casa. Então, quando se fala, né, a questão da religião, a gente geralmente imagina uma igreja, mas a igreja ainda tem o seu papel social. O papel social ele anda lado a lado com a igreja. Então, fazendo aqui uma, um paralelo com o que o pastor Sandy me falou hoje, lá em Moçambique. Ele vai passar dificuldade com a sua família, mas também vai passar dificuldade com a sua igreja. Porque quem está na frente está cuidando não apenas de uma igreja, ele está cuidando de pessoas. E essas pessoas também precisam ser acolhidas e ajudadas. Então, a situação do coronavírus é uma situação que veio para ficar, e que tem alguma lição, tem uma lição que nós devemos tirar de tudo isso, né? Precisamos aprender algo de tudo isso que está acontecendo. Eu tenho amigos no meu Facebook, amigos que são muçulmanos, amigos que são budistas, amigos que são católicos, amigos que são das mais diferentes variantes do cristianismo, e contudo eu tenho observado muito do que eles estão conversando, muito do que eles estão falando, e a gente aprende muito com eles também. E eles estão falando que alguma coisa a gente precisa aprender de toda essa, a humanidade precisa aprender de toda essa situação. E eu não discordo. Eu vi um rapaz, eu não vou citar porque eu não sei o cargo eclesiástico do islamismo, mas ele trouxe uma mensagem muito importante. Ele falando assim que a gente, em vez de pedir, ele citando Alá, né, pedir ao Criador para que nos livre de toda essa situação, e as pessoas estão, pelo contrário, estão compartilhando desgraça, em vez de estar trazendo uma mensagem de ânimo. E eu vi uma verdade nessa fala dela. Por outro lado, eu tenho um professor de faculdade que é budista, ele falando que os seus líderes religiosos falaram que o planeta está doente e todo mundo precisa, a gente precisa encontrar uma solução para tudo isso. E isso vai partir da parte humana, da parte do ser humano, de entender os seus erros, parar e repensar a sua vida. E no meio cristão também não é diferente, né? É bem verdade que todos nós tendemos a interpretar o Apocalipse, no final dos tempos, diante do que está acontecendo nos nossos olhos. Isso não é um privilégio da nossa geração. Outras gerações que nos precederam também teve essa tentação de estar interpretando o Apocalipse, o final dos tempos, em cima das catástrofes e dos traumas que eles estavam vivendo naqueles dias. Né, o próprio, vamos citar aqui o primeiro século, o povo bíblico do primeiro século. Paulo acreditava que Jesus retornaria na sua geração. Aquelas pessoas que deram a vida pela causa do evangelho no primeiro século, elas acreditavam piamente que a volta de Jesus seria ali na geração deles. Então eles viam, né, baseados naquilo que Jesus falou em Mateus 24, falando de terremotos, calamidades, pestes, fomes, elas entendiam e acreditavam que aconteceria naquela. Mas, posteriormente, a gente vai ver que a história vai se repetir. Os próximos séculos vão se repetir. A cada catástrofe, a cada dificuldade, haverá pessoas ali dispostas a interpretar o Apocalipse diante daquilo que está acontecendo em seus olhos. E na nossa geração também é da mesma forma, porque nós estamos acreditando, né, em coisas... muitos estão acreditando, há até uma brincadeira no Twitter que fala assim, calma, crente, não é porque você está em quarentena que você pode se sentir como João na ilha de Patmos, né, revelando tudo o que acontece. Mas é porque é uma tendência do ser humano. Mas precisamos ficar atentos. A Bíblia fala que precisamos ficar atentos porque tudo isso é sinal de prenúncio de que o final das coisas irão acontecer. Então, como cristão, eu preciso ficar alerta, porque tudo nos mostra que Cristo já volta. Perfeito. O pessoal que está participando da live pode ficar à vontade para fazer pergunta. Pastor Judenor é um homem erudito, catedrático na palavra e um bom conhecedor da Bíblia e uma pessoa bastante culta.
Vocês podem. A ideia é criar uma provocação para uma discussão mais aprofundada. O senhor falou de. Sim. Vou pegar aqui algumas discussões de pontos da sua fala. O senhor falou da questão financeira e prenúncios do fim. Então, muitos estão dizendo que nós estamos começando uma fase do início das dores. E citando passagens diversas, como, por exemplo, passagens do livro de Mateus, Mateus 24. Aqui tem uma pergunta do Paulo Sérgio, pastor José. Ele diz, pastor, na sua ótica, o corona é a cultura de modelo? Olha, como é que eu posso dizer? A gente não pode afirmar particularmente se é uma abertura de algum selo, mesmo porque o que nós estamos passando não é algo novo. Se você pegar os registros históricos, há 100 anos atrás tivemos uma pandemia da mesma proporção, né, aquela chamada gripe espanhola, que levou milhões de pessoas à morte. Levou milhões de pessoas à morte. É bem verdade que naquela época não existia ali, né, a medicina não estava tão avançada como está nos nossos dias, mas, né, muitos que viveram aquilo ali, traumatizaram naquela situação, também tiveram, né, essa tentativa de estar interpretando ali como o final dos tempos aquilo que estava acontecendo. Né? Quando eu estou falando de traumas da humanidade, as pessoas acham que simboliza ali, que o fim vai acontecer ali. Isso se sucedeu em 1914, quando houve a Primeira Guerra Mundial, 1945, na Segunda Guerra Mundial, na gripe espanhola, que levou muito mais gente, né, para o cemitério do que a própria guerra mesmo em si. E muitos movimentos religiosos iniciaram, né, deram início à sua história, justamente, né, nesse momento de trauma. Né, e posso citar alguns exemplos, como o Testemunho de Jeová, os israelitas, os adventistas e outros que aconteceram, né, justamente, né, esses movimentos ganhou proporção justamente nessa época de trauma da humanidade. Se é a abertura de um selo, eu não sei, eu não posso responder para o irmão. Mas eu acredito que é algo que vai traumatizar, sim, a humanidade e que provavelmente os próximos anos, décadas, séculos, iremos lembrar dessa situação. Por quê? Porque veio de encontro, veio a contramão de tudo aquilo que a gente imagina de mundo ideal. Porque nós estamos vivendo um mundo globalizado, as pessoas estão aí, nunca, como antes na história da humanidade, consumiram tanto. Nós nunca chegamos a tanto número de seres humanos na face da Terra, igual à época que nós estamos vivendo. E todo mundo em busca de conforto, de comida, de todos os bens de consumo, coisa que nenhuma geração teve o privilégio de ter. E também estamos vivendo uma época em que as pessoas se acham autossuficientes e que não precisam de Deus. Então, uma situação como essa, um trauma como esse que está acontecendo diante da nossa sociedade como um todo, é sinal, é algo para as pessoas reverem as suas vidas, é algo para as pessoas reverem o que está acontecendo, né, ao seu meio, e é um tapa na cara daqueles que se acham autossuficientes. Note que essa enfermidade ela iniciou com as pessoas ricas, né? Por mais que começou numa aldeia de Wuhan, na China, com pessoas ali comendo animais exóticos, e dali provavelmente saiu o primeiro infectado, mas quem distribuiu isso ao mundo afora foi as pessoas que têm condições de estar viajando para a Ásia, para a Europa, para a América, e não sim a população baixa, a população pobre. Então, as pessoas que têm condição e que se acham autossuficientes, que não precisam de Deus, elas se depararam com uma situação inusitada. Elas não têm o que fazer. Elas se sentem totalmente impotentes. O seu dinheiro não é capaz de resolver uma situação. Né? Doações mais doações de bilionários estão fazendo aí para que o negócio encontre uma solução, mas a gente vê que a solução não está, né, pelo menos por hora, pelo menos de imediato, com o dinheiro. Então a gente começa a repensar a nossa fragilidade como ser humano, e isso é muito importante, porque faz necessário o ser humano repensar a sua vida. Perfeito. Tem uma pergunta um pouco extensa aqui, eu vou ler ela. Ela está um pouquinho fora do contexto, mas está aqui na sequência. Pastor, fazendo paralelo aos sinais do fim,
O que o senhor acha de influenciadores cristãos que dizem que, se não prosperamos financeiramente, estamos traindo a Jesus e desobedecendo, e de que somos deuses? Compreendeu? Eu acho que são duas questões que ele está levantando aqui, né? A questão da teologia da prosperidade, né? E a questão daquelas que somos deuses, né? É um paralelo à teologia do coaching, né? Que está falando que você pode ser igual a Jesus. Eu ouvi algumas coisinhas assim, mas eu, nunca formulei muita opinião sobre isso. Mas a questão da prosperidade, né? É uma questão que está enraizada no meio evangélico. Se você é próspero, você tem o favor de Deus. Se você não é próspero, você está em pecado. Né? E as pessoas hoje, elas tendem a acreditar nesse tipo de evangelho, sobretudo num país como o nosso, Brasil, um país emergente, né, em que algumas pessoas aí conseguiram ter a liberdade financeira nas últimas décadas, né, e as pessoas associam isso, né, a fartura financeira à bênção de Deus. Porém, se a gente for olhar à luz da Bíblia, não prospera essa interpretação. Por quê? Porque exemplos nós temos a torto e direito. Né? O apóstolo Paulo, se você for ver a ótica da teologia da prosperidade, ele foi um pecador com P maiúsculo, porque ele morreu praticamente sem nada. Então ele foi um fracasso através da teologia da prosperidade. Pedro, outros, né? Não que a riqueza seja um pecado, pelo contrário, a Bíblia também cita de pessoas que eram ricas, como foi o rei Salomão, como foi Abraão. Abraão tinha criados, empregados, né? Então, debaixo do momento histórico que ele vivia, ele era uma pessoa completamente próspera. Jó também era, né? Mas a prosperidade não é o sinal da bênção de Deus. Eu não acredito que a pessoa, a quantidade de bênçãos que Deus te dá está relacionada à sua riqueza. Né? Se você é rico, você é abençoado. Se você é pobre, você está passando prova. Eu não acredito dessa forma. Né? Mas, infelizmente, muitos influenciadores cristãos, né? O irmão faz uma pergunta bem, bem correta, muitos influenciadores cristãos estão falando, né, que se você não prospera financeiramente, você está traindo Jesus, você está fracassando naquele seu projeto. Mas uma questão como essa, a questão do coronavírus, aí é um tapa na cara. Por quê? Porque todo mundo está sujeito a esse tipo de situação e não vai ser o carro do ano que vai te dar a segurança de você não pegar essa enfermidade. Eu não acredito nessa teologia da prosperidade que prego aí, né? E não acredito. Eu não vejo nenhuma situação, não vejo como prosperar essa linha de raciocínio na base da teologia. Pastor, o que eu vou dizer aqui foi um raciocínio que eu vi de um pastor. Fazendo um paralelo desse momento que nós estamos passando com o coronavírus, com a passagem de Noé. E ele dizia que, pegando até um gancho nessa pergunta e na sua fala, na pergunta do Marcelo e na sua fala, naturalmente, na época de Noé, existiam pessoas bem abastadas, os ricos da época, no padrão que era o padrão da época. E neste evento do dilúvio, todos estes foram alcançados, as suas riquezas materiais não puderam salvá-los naquele momento, quando Deus olhou para a terra e encontrou só Noé como justo, e veio o processo de punição. E toda a sociedade, vamos assim colocar entre aspas essa sociedade, a Terra passou por um processo de transformação, surgiu uma nova sociedade. Mas houve, com o início e o fim do dilúvio, um processo que mudou toda a configuração da Terra. E aí, muitos, assim como foi o fragmento da sua fala, no início, haverá um processo de transformação quando nós findarmos ou concluirmos essa fase do coronavírus, que a gente não consegue dizer qual é o período que isso vai demandar
para esse processo de transformação. Mas a sociedade, ela será uma outra sociedade com o impacto e com o evento do coronavírus. Eu tenho minhas impressões particulares sobre esse evento. Mas aqui não é a minha impressão. Eu quero explorar o seu olhar sobre esse momento. E aí, eu estava vendo a questão, como alguns têm citado, ainda agora eu comentei de Mateus 24, então tem a passagem de Mateus 24, 7, 8, que eu vou ler aqui, que alguns dizem que Jesus já fez a previsão, ou havia feito a previsão sobre o coronavírus, em que pese que a palavra não estaria escrita na Bíblia, o termo, né, do coronavírus, mas está assim, Mateus 24, 7, 8, pois se levantará a nação contra a nação, reino contra reino, haverá fome e peste de terremotos em vários lugares, todos estes são os princípios das dores, que foi uma pergunta que eu fiz ainda há pouco. O senhor coaduna, compactua, entende que, mesmo que se voltarmos lá na época de Paulo, no primeiro século do cristianismo, já se tinha expectativa do retorno de Jesus Cristo, pela fala dele, que ele disse que ele estava indo e já voltava, já se passaram mais de 2000 anos. O senhor acredita que nós, tendo aí alguns escatologistas que entendem que todas as profecias já quase que se cumpriram na totalidade para o retorno para a segunda volta de Jesus Cristo. O senhor acredita que está muito próximo disso? Sem dúvida. Eu acredito sim que a volta de Jesus está certa. Mas quando a gente olha o capítulo 24 de Mateus, a gente precisa entender que quando Jesus ele está falando ali, ele não está falando algo que ele disse. Na verdade, Jesus foi provocado naquela questão. Jesus foi provocado, assim como em outras situações. E até me abre aqui um entendimento assim, que muito do que Jesus pregou, muito do que Jesus falou, se os discípulos que estivessem ao lado dele tivessem provocado mais ele para outras perguntas, talvez nós teríamos mais respostas hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, quando Jesus estava ali com os discípulos, de repente um chegou, Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus vai lá e ensina a oração do Pai Nosso. O capítulo 24 do livro de Mateus é a mesma coisa. Senhor, quando serão os sinais da sua vida? Quando serão os sinais que acontecer? Houve ali uma provocação da parte dos apóstolos, dos discípulos, e Jesus respondeu ali o capítulo 24 de Mateus. E aí eu fico aqui utilizando a minha capacidade criativa, que se eu tivesse ao lado de Jesus e tivesse a oportunidade de estar vivendo com ele, eu teria enchido ele de perguntas. Eu teria feito pergunta de tudo quanto é jeito, mas eles não perguntaram. Então muita coisa passou batida e eu poderia ter perguntado. A questão, na minha cabeça, a questão de Adão e Eva, né? Como é que sucedeu aquela situação, qual era o impacto no mundo espiritual daquela situação que aconteceu, mas enfim, né? A Bíblia deixou registrado aquilo que é realmente interesse nosso, né? Então, eles perguntaram para ele, Senhor, qual é o sinal da sua vinda? Qual é o sinal das últimas coisas? E Jesus começa a profetizar mais. Um estudante um pouco mais atento da Escritura, ele precisa entender que boa parte daquilo que foi falado em Mateus capítulo 24 se cumpriu no ano 70, quando o general Tito chegou, cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém. Jesus já havia profetizado para eles o final de todas aquelas coisas. Aquelas coisas elas não duraria, aquele sistema de coisas, aquele sistema religioso, aquela estrutura daquela sociedade, ela não duraria para sempre. Né? Algo ia acontecer com eles. O sangue do Filho de Deus foi derramado ali naquele lugar. Então, haveria de acontecer algo muito, muito forte, um trauma muito grande para aquela sociedade, e de fato foi. Foi algo muito importante. Por quê? Porque a partir do ano 70, quando houve a destruição de Jerusalém, e acabou com o templo, porque o templo era o cartão postal de Israel, o templo era aquilo que unia Israel como nação. Vocês imaginam se acabam com Cristo Redentor, que é o símbolo do Brasil. Então se destrói
uma estátua da liberdade, como é nos Estados Unidos, ou então a Torre Eiffel, alguém vai lá e destrói ela em Paris, né? É um símbolo, é um orgulho nacional. O templo era dessa maneira. E a partir do momento que o general Tito entra ali em Jerusalém, cerca, ninguém entra, ninguém sai, houve uma situação de fome, né, em que os próprios pais tiveram que comer os seus filhos, dada a situação de desespero que está acontecendo, e quando ele veio e adentrou e destruiu e acabou com aquela sociedade, né, a partir dali Israel experimentaria um trauma e ele jamais conseguiu se reestruturar como, nos próximos séculos, não se reestruturaria como nação. Houve ali uma dispersão por parte dos judeus e o Estado de Israel só voltou a ser formado a partir do ano de 1948, aí deve ser conhecimento de todos, né, naquela Assembleia Geral da ONU, né, que foi presidida por um brasileiro, Oswaldo Aranha, e voltou a ter o Estado de Israel, uma nação como Israel. Então, Jesus estava profetizando ali para as coisas que estariam acontecendo naquela geração. Porém, tanto que Paulo, mais para frente, salvo engano, em Colossenses, ele acreditava que o evangelho havia sido pregado em todo mundo. Em Mateus capítulo 24, 14, quando Jesus falou que essas boas novas do reino seriam pregadas até o final até os confins do mundo, então viria o fim. Então, Paulo acreditava que todo mundo já tinha sido evangelizado. Então, a gente precisa entender que a relação de Mateus 24 ela tinha uma relação intrínseca com aquela nação de Israel e que culminou ali com a destruição ali de Jerusalém, de toda aquela forma de sociedade que existia naquela época. Porém, né, ali traz coisas também na sombra escatológica de que irá acontecer no meio do povo de Deus. Né? Então, a gente também não pode descartar o Mateus capítulo 24. Por quê? Porque é uma profecia dupla. Nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, terremotos, isso iria suceder, e o prenúncio da sua vinda. Né? As pessoas falam, mas terremoto existe toda a vida, né? Que as pessoas não catalogavam. Mas hoje, né, a situação é totalmente diferente. Nós sabemos, se hoje acontecer um terremoto lá na Sibéria, em questão de minutos nós estaremos sabendo aqui o que aconteceu. Mas essa situação, a questão da peste, né, quando fala peste a gente lembra dessas questões biológicas, né, sendo provocadas ou não, né, ainda não se sabe se a questão do coronavírus é uma arma biológica, se foi provocado propositalmente ou se não foi. Né, as pessoas falam questão do laboratório, né? Isso aqui não foi algo criado por laboratório, não sabemos, né? E eu estou aqui para julgar, mas de uma forma ou de outra, né? Contagiou o planeta inteiro e é algo que vai deixar marcado e traumatizado a humanidade. Então a igreja precisa ficar atento. Por quê? Porque isso é, sim, um sinal, um prenúncio da vida de Cristo. E para as pessoas que acham que eu estou sendo muito histórico, eu não, eu acredito sim que Jesus está voltando. E se Paulo, naquela época, ele acreditava que Jesus voltaria na sua geração, quem sou eu para não acreditar? Eu acredito sim que Jesus poderá vir na nossa geração e será muito em breve. Bacana. O pessoal vocês estão livres para fazerem perguntas. Eu vou continuar meu interrogatório aqui com o pastor Gildenor. Pastor, o senhor acredita que haverá naturalmente um processo de transformação, até porque as pessoas hoje elas não estão indo às igrejas cultuarem como eram os seus costumes, independente da religião, ou indo aos templos cultuarem como eram os seus costumes. E elas estão tendo que fazerem os seus cultos domésticos. Só que nós sabemos que muitos, se não estiverem enraizados em sua fé, não irão fazer seus cultos domésticos. E quando acontecer o processo de reabertura das igrejas, que impacto o senhor acredita que terá? Estes cristãos chegarão melhores, mais transformados,
ou os cristãos que vão voltar para dentro das igrejas não chegarão mais transformados por este momento, que é um momento em que você tem que introverter para dentro de si, para dentro da sua casa e realizar os seus cultos domésticos. O que o senhor vê que tipo de cristão que a igreja vai receber? Ou a coisa vai continuar da mesma maneira? Na minha opinião, a igreja pecou no sentido de não incentivar o culto doméstico, no sentido de incentivar a não incentivar a comunhão dentro de casa, porque a igreja ela começou nos lares, né? Posteriormente, com o crescimento do cristianismo, foi escolhido lugares, né, específicos onde as pessoas poderiam cultuar, e assim foi formado, né? Quando Paulo fala assim, igreja que está em tal lugar, a gente pensa ali um prédio, um lugar que as pessoas vão lá 2, 3 vezes por semana, mas não era dessa forma. As pessoas se reuniam sim. Igreja significa eclésia, né? Assembleia, reunião de pessoas. Mas a igreja do primeiro século, como a igreja dos nossos dias, ela começou na casa. E me preocupava muito, né? Antes de tudo isso acontecer, sempre me preocupou muito. Porque as pessoas vão à igreja. As pessoas são crentes na igreja. As pessoas oram na igreja. As pessoas leem a Bíblia na igreja. Em casa, falta uma vida de oração, uma vida de comunhão com a família, uma vida plena, né? Porque você servir a Deus não é apenas dentro da igreja 2, 3 vezes por semana. A impressão que dá é que Deus era uma máquina e você vai lá e você usa ela e depois você sai. Não. Deus está em todo lugar e em todo momento. Então, houve acredito que uma falha por parte das religiões em si, né? Porque se você incentiva o culto doméstico, você não sente falta, né, numa situação como essa. Uma situação como essa que nós estamos vivendo é uma situação inédita. Ninguém pensava que estaria acontecendo uma situação dessa há 3, 4, 5 ou até um ano atrás. Ninguém imaginaria que poderia passar. Mas, enfim, estamos passando. A questão do culto online é uma coisa que chegou e veio para ficar. Isso aí é inevitável. É como foi a televisão no começo no século passado, né, que muitas igrejas proibiram, foi assim com rádio, né, e se em vez de questionarmos o rádio, a televisão tivéssemos incentivado, hoje teríamos aí um meio de comunicação ao serviço do reino de Deus. E a mesma forma eu posso dizer com a questão das lives. Mas eu quero dizer um negócio para os irmãos, que a live, ela jamais vai substituir um culto com os irmãos, porque o culto ele requer ajuntamento de pessoas. Você não assiste um culto, você presta um culto. Então, quando você olha por essa ótica, você percebe que o culto online ele vai só te auxiliar, mas o culto é você que presta a Deus, né? Tem sempre aquela coisa que já viu até acreditado que o culto é individual. A pessoa vai na missa, vai na reunião, vai no culto, fala, não foi muito bom, não, eu não gostei. Não. E para outra, nossa, eu gostei demais, foi lindo, foi maravilhoso. Por quê? Porque o seu coração precisa estar voltado àquele momento. Então você não assiste um culto, você presta um culto, você cultua. Então se você cultua, né, e se você aprendeu essa vida, que a sua vida é um culto diante do Senhor, você não está sentindo falta da igreja hoje, né, de você estar cultuando fisicamente. É lógico que você sente falta dos irmãos, né, da conversa, né, das resenhas, dos bate-papos, né, e tudo isso é muito legal, a vida social, tudo isso é muito importante. Mas a sua relação com Deus tem que ser você e Deus. Não tem que ser você com o grupo. Infelizmente as pessoas associaram a sua relação com Deus com o grupo. Se você está reunido com o grupo, todo mundo ali fazendo aquela confissão positiva que vai acontecer, então é algo que emerge a minha fé e pronto, deu tudo certo. Mas se eu estou sozinho, não. Não, então quer dizer, eu não vou orar porque a minha oração Deus não vai ouvir. Deus vai ouvir sim. Jesus falou na oração do Pai Nosso, né? Quando perguntaram para ele, ensina-nos a orar, falou, entra no seu quarto e ora em secreto, que o seu Pai te ouve. Então Deus ouve você. Mas as pessoas, infelizmente, elas associaram, né, o culto com milhares de pessoas. Qual é a consequência disso, depois de toda essa pandemia passar? As pessoas
provavelmente precisarão ser pastoreadas. E aí é um desafio dos líderes religiosos, dos padres, pastores, anciãos e por aí em diante. Porque muita pessoa vai capengar na sua carreira cristã. Mas isso é ócio do ofício. O objetivo do pastor é correr atrás das ovelhas. Perfeito. Pessoal, está aberta a perguntas, vocês podem ficar à vontade. E esse impacto todo, pastor Judemar, o senhor acredita que vai combinar? Parece que eu tô com um problema no meu áudio, não sei o que é. Deixa eu tentar tirar o fone de ouvido. Eu não estou usando fone de ouvido, eu acho que a qualidade está ficando melhor. Eu acho que Isso. está dando eco. Me reclamaram que estava dando eco, eu não sei se melhorou. Eu estava com eco quando eu falava. Eu tô vendo aqui um comentário aqui de uma colega nossa aqui, Eliane Lila F. Né, ela está falando da questão da postura da igreja. Querem pertencer e ser do mundo. Né? Quando eu falo igreja, nós não estamos falando de instituições. Eu acho que isso está claro para todo mundo. Igrejas são formadas de pessoas. E há pessoas que podem adaptar a sua vida, né, no mundão e colocar para dentro da igreja e vice-versa. Isso não é um privilégio da nossa geração. Já nos dias do primeiro século já acontecia isso. Muitas daquelas cartas paulinas e epístolas gerais que são no Novo Testamento, elas foram escritas no livro da falta de entendimento das pessoas, que as pessoas queriam trazer alguns rituais, alguns costumes das religiões que eles traziam. Né? A carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, é um exemplo muito grande disso, porque as pessoas elas se reuniam e queriam trazer ali alguns costumes das religiões pagãs que eles vieram, a ponto do apóstolo Paulo olhar para eles e falar assim, olha, quando vocês se reúnem para pior do que para melhor. E ele dá algumas instruções para que pudesse melhorar, né, ali a forma deles cultuar, a forma de interagir, a forma de eles adorar a Deus. Mas, infelizmente, as igrejas hoje, elas tendem, né, elas têm essa tendência de estar combinando, né, imitando o mundo. Eu me recordo quando eu morava em São Paulo, eu estava voltando do trabalho com os colegas do carro, e os colegas falaram, olha, a balada ali tá boa, e era uma parede preta e um monte de gente lá de fora, e o som tocando alto, e quando eu olhei bem, aquilo ali não era uma balada, era uma igreja. Então as pessoas elas tendem a adaptar, né, o mundo sob o pretexto de ganhar as pessoas para Jesus. Mas eu não acredito dessa forma, porque quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. Se você está na frente de uma igreja, você tem que entender que quem faz a obra é Deus, não o homem. Então, salvação de almas ou não é questão, né, é obra de Deus e não do homem. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Tá assim, pastor, você acha que essa pandemia irá atrair mais pessoas a Deus? Aí está o papel dos pastores, acolherem quem envolve as pessoas. Entendeu? Ué, eu acho que o seu som ficou pior depois que tirou o fone de ouvido. Mas, enfim, vai trazer mais pessoas para a igreja? Eu acredito que sim. Eu acredito piamente que sim. Porque tem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus. Né? Eu vejo aí algumas celebridades aí que são cristãos, que nasceram no Evangelho, que conhecem a palavra, mas que em um determinado momento elas se afastaram, né? Talvez aí ficaram, sei lá, ficaram alegres, sei lá, com a questão da fama e abandonaram a causa do Evangelho. Porém, eu estou vendo essas pessoas aí, observando nas redes sociais, que elas têm citado o texto bíblico constantemente. Então, a palavra de Deus está enraizada no coração dessas pessoas, e essas pessoas sabem aonde procurar ajuda e sabem aonde, em que momento elas estão vivendo. Então, quando eu estou falando isso, eu acredito sim que muitas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor, elas retornarão, né? Por quê? Porque elas conhecem e sabem que o que está acontecendo já foi profetizado e que elas precisam tomar uma posição se não quiserem ficarem para trás.
Então, o senhor acredita que eu estou com algum problema de áudio aqui que eu não sei o que está acontecendo? Aham. Mas eu Tá, tô vendo aqui, tá dando, né? eu tô vendo a pergunta do menino aqui. É, sumiu aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui. Ele perguntou, além da questão das pessoas que vão voltar também, a questão, né? O papel dos pastores acolher e discipular essas novas pessoas é correto? É correto. O papel do pastor é acolher. O papel do líder religioso é acolher. Né? Jesus mesmo falou, né, daquela parábola do pastor, das 99 ovelhas, né? Uma se perdeu, ele foi ali atrás dela e cuidou dela e trouxe de volta ao redil. Então, o papel do pastor é esse. Na verdade, esse papel, independentemente de ter pandemia ou de não ter, ele acontece o tempo inteiro. As pessoas vêm, buscam, depois se afastam, depois voltam machucada, dolorida. É uma constante. Isso aí é normal na vida da vida cristã. Se tiver algum pastor que está nos ouvindo aqui, com certeza ele vai concordar com isso. Você está ali na presença de Deus, depois você se afasta, né? Não perguntei se é correto ou não, afirmei na verdade. Sim, é uma afirmação. Isso é correto mesmo, acontece mesmo. E o papel da igreja, eu estou falando agora não apenas o pastor, mas o papel da igreja é acolher essas pessoas. Ok. Eu não sei o que tem com o meu áudio, mas vamos tentar. Eu estou escutando chiar aqui a hora que eu falo. Talvez, Eu acho, talvez eu acho que diminuir o volume. diminui o Deveria volume. diminuir o seu. Isso, acho que resolve o seu problema. Vamos lá. Não, ainda tem um retorno que eu não sei de onde vem. Pode ter sido o fone de ouvido que deu algum problema. Aham. Para vocês estão ouvindo bem ou está chiado quando eu falo? O senhor me ouve bem? Eu estou ouvindo bem, mas está meio rasgado o som. Sim. Alguma coisa aconteceu aqui. Vamos lá, ver se melhora. É, eu acredito que haverá uma influência na qualidade e na questão da quantidade dos membros ou dos frequentadores da igreja física quando esse processo findar. Como a gente já comentou, que nós não sabemos quando. E aí eu quero perguntar para o senhor se esse impacto ele já é aquilo que está lá na parábola das 10 virgens, que já pode ser um processo já de seleção das virgens que vão encontrar o noivo com as bodas, nas bodas, melhor dizendo. É, como nós estamos fazendo uma live para muitas pessoas e nem todas as pessoas conhecem, né, a passagem, né, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida, né? Jesus conta uma parábola em que tinha 10 moças virgens e elas iam participar de umas bodas, né? E 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Algumas traduções falam que eram loucas. Por quê? Porque cada uma tinha uma lâmpada. Entenda que naquela época não existia lâmpada elétrica, então elas tinham ali como é que eu posso dizer, óleo, né? E fazia acender aquelas lâmpadas. E algumas não levaram reservas. E elas foram ali ao encontro e chegou um determinado momento, o combustível, né, que dava funcionar aquelas lâmpadas, acabaram. E elas pediram para aquelas que eram mais precavidas, para que elas emprestassem um pouco daquele óleo delas, para que elas pudessem manter as suas lâmpadas acesas. E elas negaram, falaram para ir comprar, porque talvez elas também falhariam. E quando elas retornaram, aquelas que eram as virgens prudentes, elas haviam adentrado na noiva e aquelas lá não adentraram. Né? Essa questão bíblica, não se programaram para guardar o novo corretamente. Sim, essa questão bíblica, ela mostra que nem todo mundo que está dentro da igreja está, como é que eu posso dizer, dando a seriedade necessária pelo que está acontecendo. Tem muitas pessoas que estão indo na igreja, eu falo até pastores,
que não estão dando conta da gravidade do que estamos vivendo. Algumas pessoas, alguns pastores, e eu coloco entre aspas essa palavra pastores, eles têm as ovelhas apenas para arrancar lã. A ovelha existe para arrancar lã, é só para isso. Não se preocupa com a questão da vida espiritual das ovelhas e, consequentemente, nem da sua própria. Então, essa situação, ela acontece, as pessoas não estão acordando, assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam em casamento. Quando veio o final dos dias, o que aconteceu? Né? Essas pessoas ficaram. Então, nem todo mundo está se preparando. A situação está acontecendo aí, mas isso vai acontecer, vai dar um jeito. Algum inteligente vai inventar uma vacina e vou continuar minha vidinha e vai dar tudo certo e está tudo bem, mas não é bem por aí. Né? A situação pode se agravar ainda mais. E o que nós esperaremos aí da nossa vida? O que você vai fazer? Então, quando ele está dizendo, né, a questão, falando dessa questão da preparação para a volta de Jesus, nem todos estão se preparando, e isso independentemente de estar dentro ou fora da igreja. Nem todos estão dando conta da dificuldade, do problema que está acontecendo à volta. Certo. Marcelo, ficou a sua pergunta aí, satisfez a resposta? Então vamos lá. Eu tenho uma frase aqui. Pode falar. Eu tenho uma frase do pastor Paul Washer, que eu li hoje, eu deixei até marcado aqui para colocar na live. Ele diz assim: cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Essa é uma frase do pastor Paul Washer, né? Não sei pronunciar o certo, mas é isso. Né? E, então, tudo aquilo que o líder religioso fala, eu não falo só o pastor, mas o padre e outros pessoas falam, né? As pessoas tendem a achar, isso vai ser lá para frente, vai ser lá não sei aonde. Né? Então, quando há uma situação dessa que demonstra a fragilidade humana, as pessoas começam a lembrar e relembrar e pensar na eternidade. Precisamos preocupar, sim, com a eternidade. O senhor pode repetir a frase do Paul Washer, pastor? Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e meditar sobre a eternidade, a preparar-se para encontrar com Deus. Perfeito. Eu vi uma pesquisa de aproximadamente um ano atrás, que ela dizia que o maior medo do brasileiro era o medo de morrer. E aí o senhor leu agora essa frase do Paul Washer, que é alguém muito conhecido do meio cristão, mas do meio protestante, ao americano. E aí essa pesquisa, ela deixava bem claro que o medo da fome, o medo do desemprego e outros medos eram de menor relevância em face ao medo de morrer. E nós estamos vendo uma sociedade a partir de uma avalanche de informações ou de notícias, que são notícias catastróficas toda vez que você liga a televisão, causando um pânico nas pessoas pelo evento mais previsível que existe na vida de qualquer ser humano. Naturalmente, é um evento que causa dor. Sepultar um ente querido, uma pessoa próxima, um amigo, um familiar, é um evento que causa dor. E países estão tratando essa questão de maneiras muito diferentes, ou de formas diferentes. Nesta maratona de lives, a gente vai ter a oportunidade... Oi, vocês estão me vendo ou ouvindo? Pastor Gildenor, eu não estou conseguindo ouvi-lo. Olá. Vocês estão me vendo ou ouvindo? Me dá um feedback. Eu não estou ouvindo ou vendo o pastor. Eu vou continuar falando. Oi, olá.
Eu acho que deu um problema lá com o pastor Judenor. Ele deve retornar. Então, eu estava dizendo assim, também faltam mais ou menos 5 minutos para encerrar a live. Eu estava dizendo que esta pesquisa revelou que os maiores medos do brasileiro era o medo da morte. E outros países estão enfrentando este momento da pandemia com uma ótica diferente. Então, nessa sequência de lives que nós começamos hoje, eu estou tratando o coronavírus sobre óticas justamente para que olhares diferentes possam nos dizer como é que estão vendo esse momento. Inclusive, nós teremos pessoas que moram fora, brasileiros que moram fora do Brasil, que vão dizer e nos passar como é que está isso fora do Brasil. Ontem à noite eu conversei com pessoas que moram nos Estados Unidos, e o americano, ele é neurótico com esta questão. E aí a pessoa estava me dizendo que você vê pessoas andando na rua como se tivesse vestida para um momento de uma catástrofe absurda, como se fosse uma guerra química, saindo assim vestidas na rua, não só de máscara. Elivaine, Felipe, o pessoal que entrou agora, fica com a gente aí, que a gente está no finalzinho da live discutindo sobre a questão do coronavírus na ótica cristã. Deu um probleminha no celular do pastor que estava conosco e eu estou aqui seguindo a fala, mas vocês podem continuar na mesma toada e fazendo perguntas. Então, aqui no Brasil, a gente, em razão dessa pesquisa que eu vi há um ano atrás, aproximadamente, o pânico gerado pelo excesso de informação da mídia, em especial um canal, tem feito com que as pessoas estão com um medo absurdo. Eu chamo de absurdo porque está uma coisa muito potencializada sobre isso. Semana passada eu vi a China no estado de normalidade, inclusive a reunião do Partido Chinês, estavam presentes 2.000 delegados. E nessa reunião, olha, 2.000 pessoas, algo que hoje no Brasil é impossível de fazer um evento assim, porque você vai preso. E lá na China, o epicentro de tudo, havia um evento que se reuniu 2.000 pessoas, o evento do Partido Comunista. O nome do pastor é pastor Gildenor Silva. Ele está aqui nos meus contatos. A live vai ficar gravada, ela fica por 24 horas, e eu vou baixar esta live e vou colocar a live lá no meu canal do YouTube, que é Hélio Clementino também. E aí você pode assistir no canal do YouTube a hora que você desejar. Então, como eu estava dizendo, espera aí, o pastor Judenor voltou com o celular da esposa. Vamos lá, eu acredito que era o celular dele descarregando. Descarregou o celular. Acabou a bateria do meu celular, eu entrei no celular da minha esposa. Eu imaginei. A gente tem uns 2 minutos de live só. Pode completar o seu raciocínio. Então, só para terminar aqui o meu raciocínio, é o seguinte. Eu acredito... o pessoal fala que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, né, antes que venha o fim. Há 3 formas diferentes de interpretação da Bíblia. Uns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatada antes, e outros acreditam que a igreja vai ser arrebatada durante a grande tribulação. Independentemente da forma que você interpretar a Bíblia, eu quero dizer para todos os que estão ouvindo, Jesus está às portas, ele vai voltar. Se não for para a nossa geração, mas um dia ele vai voltar. Ele fez essa promessa. Então a gente precisa crer e confiar no Senhor e acreditar que a vinda dele será próxima. E tudo nos mostra que Cristo já volta e essa situação que nós estamos passando é sim prenúncio de que a volta dele se aproxima. O Instagram nos avisou aqui que tem 30 segundos, agora 20 segundos para encerrar.
Pastor Judenor, eu gostaria de agradecer enormemente, agradecer as pessoas que estão aqui. Pode fazer um encerramento, se quiser fazer uma oração, a gente tem 10 segundos. Obrigado a todos, tá? Desculpa eu ter saído um pouco fora, né, do ar, mas que Deus abençoe a todos. Não dá tempo de orar, mas que Deus abençoe. E se quiser me seguir, tá aqui, Gilda.